Tem que mudar, Vamos dar a palavra ao presidente do Banco. Uma palavra ao presidente Terezinha. Boa noite, senhor presidente, demais vereadoras e vereadores, senhoras e senhores. Pedimos a tribuna para que as pessoas possam entender o porquê da nossa luta pela criação do Conselho de Direitos da Mulher. Em 2007, fui eleita delegada para a Conferência da Mulher em Brasília, representando o meu município e o estado do Rio de Janeiro. Durante 4 dias na capital federal, aprendi, vivenciei como as mulheres do Brasil podem fazer a diferença. Trazendo para a nossa realidade saquarema, não poderia ser diferente. Precisava correr para poder alcançar o entendimento real dos avanços dos direitos das mulheres. O movimento buscou entender as necessidades da mulher na nossa cidade e percebeu a importância da participação mais efetiva da sociedade, sempre em busca das soluções, fossem elas sobre violência, empoderamento político e econômico, saúde sexual ou reprodutiva das mulheres. Lá em Brasília, naquela época, em 2007, se ouvia falar que dinheiro não faltava. O que faltavam eram projetos. Foi assim que começamos nossas reivindicações. Conseguimos o carro e o kit multimídia através de uma emenda parlamentar federal, a nomeação da gestora da coordenadoria, hoje secretaria, e insistimos pela criação do Conselho da Mulher, apesar de saber da sua não obrigatoriedade. O que discordamos, todos os conselhos de direitos devem ser obrigatórios, já que os governos devem ser participativos. Esperamos sempre cobrando. Até que em 2012 resolvemos agir. Levamos uma minuta da criação do CNM, que é assim que ele se chamará a partir de agora, Conselho Municipal da Mulher, ao então vereador Paulo Renato, que acolheu assim como toda a casa na época. E hoje, 1 ano e 5 meses mais tarde, tivemos mais uma dessas pautas atendidas. Aqui deixamos claro que não conhecemos e nem reconhecemos nenhuma outra entidade do nosso município que tenha lutado tanto quanto nós pela criação deste conselho. Assim como realizamos ações pelo fortalecimento dos direitos das mulheres e cobramos destas mesmas mulheres seus deveres de manter os filhos na escola, manter a vacinação em dia, de realizar o pré-natal, de exercer sua cidadania, de trabalhar e não ficar na dependência das bolsas auxílio, de estudar, enfim, de se tornar uma cidadã digna. A criação de conselhos representa um aspecto positivo. Ao criar oportunidades para a participação da sociedade, os conselhos são independentes de serem consultivos ou deliberativos. São equivalentes aos atos administrativos. Portanto, estão sujeitas aos mesmos princípios e regras dentro da hierarquia normativa, em especial as do artigo 37 da nossa Constituição, que são eles legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É com a Constituição Federal de 88 que a sociedade brasileira passa a ter um instrumento capaz de contribuir com a consolidação do processo democrático e defesa de direitos. Trata-se dos direitos, dos conselhos de direitos, espaço público e plural, onde a partir da diversidade de ideias pode-se construir propostas efetivamente coletivas. Os conselhos de direitos, como espaço público, podem possibilitar uma realização horizontal
caso nosso aqui, o município e a nossa sociedade saquarense. As atribuições do Conselho da Mulher, além de fiscalizar a aplicação de verbas, é encaminhar as demandas da população feminina, sensibilizar e mobilizar a sociedade, a promover a eliminação dos preconceitos e discriminações contra a mulher. O Conselho deve manter um banco de dados e é por isso que o MAMAS espera estar sentado também como conselheira. O MAMAS espera que a gente crie um banco de dados sobre a situação das mulheres no município com informações oficiais para que possa elaborar programas e promover a captação de recursos complementares. O banco de dados, principalmente relacionados à violência, saúde, à educação e ao trabalho. As informações contidas no banco de dados servirão para orientar a produção de políticas públicas contra a discriminação de gênero, etnia e em defesa dos direitos da mulher. Esperamos que no Conselho da Mulher não tenhamos a cultura antidemocrática. Almejamos ações que efetivamente privilegiem o debate plural e transparente, capaz de propiciar o atendimento dos interesses coletivos, como são nos conselhos em que estamos conselheiras. O MAMAS faz parte do Conselho, como conselheira, do Conselho de Habitação de Interesse Social, Conselho do Idoso, Conselho da Assistência Social, Conselho Escolar da FAITEC e estamos inscritas no Conselho da Criança e Adolescente, Conselho Comunitário de Segurança e como ouvintes no Conselho de Saúde. Participamos dos conselhos para representar a sociedade civil, com a incumbência de formulação, supervisão e avaliação das políticas públicas. Todas as nossas ações são direcionadas para o bem comum. Trabalho voluntário, sim. Ideias e sonhos de um grupo de mulheres que busca dia a dia transmitir às pessoas que conheçam seus direitos e saibam exercer os seus deveres. Resumindo, para que existe, que é por isso que hoje nós estamos aqui na tribuna, para falar mais sobre o Conselho da Mulher. Para que existe o Conselho da Mulher? Pelo direito de pensar, pelo direito de falar, pelo direito de agir, direito de ir e vir, pelo direito de fazer e ser políticas, pelo direito de ter seu corpo, pelo direito à sexualidade, pelo direito de decidir ter ou não ter filhos, pelo direito a programas de saúde, pelo direito a creches para as nossas crianças, pelo direito à educação, pelo direito à profissionalização, pela igualdade de salários, pelo direito de ser cidadã, pela esperança de que os homens entrem na luta conosco pelo fim da discriminação. Esta é uma mensagem que o MAMAS gostaria de passar para todos e todas e agradecer à Câmara por ter votado, aceito, a uma reivindicação nossa de muito tempo. O vereador Paulo Renato e alguns outros vereadores mais antigos aqui da casa sabem que no ano de 2012 passou a indicação para que fosse criado o Conselho da Mulher. E infelizmente a gente demorou esse tempo todo, mas dizem que o que demora tem um gostinho melhor. E a gente espera que o MAMAS continue na linha de trabalho que a gente tem para que a gente possa colaborar com o governo, sim, mas de mãos dadas, mas independentes, para que possamos reivindicar com seriedade e entendimento de todos os cidadãos saquarenenses. Boa noite.